A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Um Tempo Diário com Deus. Continuamos firmes no propósito de ler a Bíblia inteira em um ano. As leituras de hoje se encontram em Deuteronômios, capítulo 31 e capítulo número 32 ao versículo 27. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 12, do versículo 8 ao versículo 34. Livro de Salmos, capítulo 78, do versículo 32 ao versículo 55. E livro de Provérbios, capítulo 12, do versículo 21 ao versículo 23. Começando pelo Velho Testamento, Deuteronômios, capítulo 31, diz assim: Quando Moisés havia terminado de dar essas instruções a todo o povo de Israel, ele disse: Estou com 120 anos e já não sou capaz de conduzi-los. O Senhor me disse: Você não atravessará o Rio Jordão, mas o próprio Senhor, seu Deus, atravessará diante de vocês. Ele destruirá as nações que vivem ali, e vocês tomarão posse da terra. Josué os conduzirá até o outro lado do rio, conforme o Senhor prometeu. O Senhor destruirá as nações que vivem na terra, como destruiu Seom e Og, os reis dos amoreus. O Senhor lhes entregará os povos que vivem ali, e vocês farão com eles o que eu lhes ordenei. Portanto, sejam fortes e corajosos. Não tenham medo e não se apavorem diante deles. O Senhor, seu Deus, irá diante de vocês e não os deixará, nem os abandonará. Então, enquanto todo Israel observava, Moisés mandou chamar Josué e lhe disse: Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo à terra que o Senhor jurou a seus antepassados, e ele lhes daria. Você a dividirá entre eles e a entregará como herança. Não tenha medo, nem desanime, pois o próprio Senhor irá diante de vocês. Ele estará com vocês e não os deixará e nem os abandonará. Moisés escreveu toda esta lei num livro e o entregou aos sacerdotes que transportavam a arca da aliança do Senhor e às autoridades de Israel. Depois Moisés lhes deu a seguinte ordem ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas durante a festa das cabanas. Leiam este livro da lei para todo o povo de Israel. Quando estiverem reunidos diante do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher, convoquem todos, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que vivem em suas cidades, para que ouçam este livro da lei e aprendam a temer o Senhor seu Deus e a obedecer fielmente a todos os termos desta lei. Façam isso para que seus filhos que não conhecem essas instruções as ouçam e aprendam a temer o Senhor seu Deus. Façam isso enquanto viver na terra da qual tomarão posse ao atravessar o Jordão. Então o Senhor disse a Moisés: É chegada a hora de você morrer. Chame Josué e apresente-se na tenda do encontro, aonde darei minhas ordens a ele. Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda do encontro. O Senhor lhe apareceu em uma coluna de nuvem que parou à entrada da tenda sagrada. O Senhor disse a Moisés: Você está prestes a morrer e a se reunir a seus antepassados. Quando não estiver mais aqui, este povo começará a se prostituir adorando deuses estrangeiros, os deuses da terra para onde se dirigem. Eles me abandonarão e quebrarão a aliança que fiz com eles. Então minha ira arderá contra eles e eu os abandonarei. Esconderei deles a minha face e eles serão devorados. Lições terríveis os atingirão e naquele dia dirão: Essas calamidades nos atingiram porque o Senhor não está mais entre nós. Naquele dia, esconderei deles a minha face por causa de todo o mal que praticaram, adorando outros deuses. Escrevam, portanto, as palavras desta canção, ensinem-nas aos israelitas, ajudem o povo a aprendê-lo, para que sirva de testemunha a meu favor e contra eles. Pois eu os farei entrar na terra que jurei dar a seus antepassados, uma terra que produz leite e mel com fartura. Lá
Eles se tornarão prósperos, comerão à vontade, engordarão, contudo começarão a adorar outros deuses. Eles me desprezarão e quebrarão a minha aliança. E quando grandes calamidades lhe ocorrerem, esta canção servirá de prova contra eles, pois seus descendentes jamais se esquecerão dela. Eu conheço as intenções deles, mesmo antes de entrarem na terra que jurei lhes dar. Assim, naquele mesmo dia, Moisés escreveu as palavras da canção e a ensinou aos israelitas. Então o Senhor deu ordens a Josué, filho de Num, com as seguintes palavras: Seja forte e corajoso, pois você conduzirá o povo de Israel à terra que jurei lhes dar. Eu estarei com você. Quando Moisés terminou de escrever os termos da lei num livro, deu as seguintes ordens aos levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor: Peguem este livro da lei, coloquem-no ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que ele fique ali como testemunha contra vocês. Pois eu sei como são rebeldes e teimosos. Se mesmo agora, enquanto ainda estou vivo, e em seu meio vocês se rebelaram, quanto mais rebeldes serão depois da minha morte. Convoquem agora todas as autoridades. Convoquem agora todas as autoridades e os oficiais de suas tribos para eu lhes fale diretamente e chame os céus e a terra para testemunharem contra eles. Sei que depois de minha morte vocês se tornarão inteiramente corruptos e se afastarão do caminho que lhes ordenei que seguissem. Nos dias futuros a calamidade cairá sobre vocês, pois farão o que é mal aos olhos do Senhor e provocarão a ira dele contra seus atos. Então Moisés recitou a canção inteira diante de todo o povo de Israel. Escutem, ó céus, e falarei. Ouça, ó terra, aquilo que digo. Meu ensino desça sobre vocês como chuva, e minhas palavras se derramem como orvalho, caiam como chuva sobre a grama, como garoa suave sobre o capim novo. Proclamarei o nome do Senhor, exaltemos o nosso Deus. Ele é a rocha e suas obras são perfeitas. Tudo o que ele faz é certo. É um Deus fiel que nunca erra. É justo e verdadeiro. Seu povo o tratou de maneira desleal, agiu maldosamente e não como os seus filhos. São uma geração perversa e corrompida. É assim que retribuem ao Senhor, povo tolo e sem juízo? Não é Ele o Pai de vocês que os criou? Não foi Ele que os fez e os estabeleceu? Lembre-se dos dias de muito tempo atrás. Pensem nas gerações passadas. Perguntem a seus pais e eles os informarão. Consultem os líderes e eles lhe contarão quando o Altíssimo distribuiu a terra entre as nações, quando dividiu a humanidade, fixou os limites dos povos de acordo com o número dos filhos de Israel, pois o povo de Israel pertence ao Senhor. Jacó é a sua propriedade especial. Encontrou-os numa terra deserta, numa região desolada e de ventos uivantes. Cercou-os e cuidou deles, protegeu-os como pupila de seus olhos. Como a águia que incentiva seus filhotes e paira sobre a ninhada, ele estendeu as asas para tomá-los e levá-los em segurança sobre as suas penas. O Senhor e mais ninguém os guiou, nenhum Deus estrangeiro os conduziu. Ele os fez cavalgar sobre os lugares altos da terra e alimentar-se dos frutos dos campos. Nutriu-os com o mel da rocha e o azeite dos altos rochedos. Alimentou-os com coalhada do gado e o leite do rebanho, com a gordura de cordeiros, de carneiros e de bodes de Baçã. Comeram o melhor do trigo e beberam do vinho mais fino, que as uvas podem dar. Mas Jesurum não devorou a engorda e se rebelar? O povo se tornou pesado, corpulento e empanturrado. Então abandonaram o Deus que os criou, fizeram pouco caso da rocha de sua salvação, provocaram seu zelo,
adorando deuses estrangeiros, despertaram sua fúria com ídolos detestáveis. Ofereceram sacrifícios a demônios que não são deuses, a deuses que não conheciam, deuses novos sem história, deuses que seus antepassados jamais temeram. Abandonaram a rocha que os gerou, esqueceram-se do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e se afastou, provocado a ira por seus filhos e filhas. Disse: eu os abandonarei. Veremos o que será deles, pois são uma geração perversa, filhos inúteis. Provocaram meu ciúme adorando coisas que não são Deus. Despertaram minha ira com seus ídolos inúteis. Agora provocarei seu ciúme com uma gente que nem sequer é povo. Despertarei sua ira por meio de uma nação insensata, pois minha ira arde como fogo e queima até as profundezas da sepultura. Devora a terra e todas as suas colheitas e incendeia os alicerces dos montes. Amontoarei calamidades sobre eles e os derrubarei com minhas flechas e os enfraquecerei com fome, febre alta e enfermidades mortais. Enviarei as presas de animais selvagens e o veneno das serpentes que se arrastam no pó. Fora de casa a espada trará morte, dentro dela o pavor atingirá. Rapazes e moças, crianças e idosos. Meu desejo era aniquilá-los, apagar até sua lembrança dentre os povos, mas temia a reação dos inimigos de Israel, que entenderiam o mal e diriam: foi o nosso poder que triunfou. O Senhor nada teve a ver com isso. Israel, porém, é uma nação sem juízo, seu povo é tolo, sem entendimento. Ah, se fossem sábios e compreendessem estas coisas. Ah, se soubessem o fim que os espera. Como poderia uma pessoa só perseguir 1000 deles e 2 pessoas fazer 10.000 fugirem? A não ser que sua rocha os tivesse vendido. A não ser que o Senhor os tivesse entregado. Mas a rocha de nossos inimigos não é como a nossa rocha, como até eles mesmos reconhecem. A videira deles vem da videira de Sodoma, dos campos de Gomorra. As uvas deles são veneno e os seus cachos são amargos. O vinho deles é veneno de cobra, peçonha mortal de serpentes. O Senhor diz: acaso não selei estas coisas e as guardei em meus tesouros? A vingança cabe a mim, e eu lhes darei o troco no devido tempo. Seus pés escorregarão. O dia da calamidade chegará, e seu destino os alcançará. Por certo, o Senhor julgará seu povo e mudará seus planos para seus servos. Quando vir que a força deles se esgotou e que ninguém sobrou, nem escravo nem livre, então ele perguntará: onde estão os seus deuses, as rochas em que se refugiaram? Onde estão os deuses que comeram a gordura de seus sacrifícios e beberam o vinho de suas ofertas? Que estes deuses se levantem e os socorram, que eles lhes deem abrigo. Vejam, agora eu sou o único. Não há outro Deus além de mim. Causo a morte e dou a vida. Causo a ferida e faço sarar. Ninguém pode escapar de minha mão poderosa. Agora levanto a minha mão para o céu e declaro: tão certo como eu vivo, quando eu afiar a minha espada reluzente, começar a trazer justiça e darei o troco aos que me rejeitarem. Neste trecho vemos um momento muito importante da história de Israel. Moisés já estava chegando ao fim de sua missão e prepara o povo para seguir adiante. Ele encoraja o povo e também levanta Josué como novo líder para conduzir Israel na entrada da terra prometida. Uma das declarações mais poderosas deste capítulo é quando Moisés diz: sejam fortes e corajosos. Não tenha medo, porque o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Essa promessa revela algo poderoso sobre Deus. Ele nunca abandona seu povo. No capítulo 32, começa o cântico de Moisés, onde ele relembra a fidelidade de Deus, também alerta sobre os perigos de se afastar do Senhor.
Mesmo quando enfrentamos mudanças ou momentos de incertezas, Deus continua caminhando conosco. Nossa segurança não está nas circunstâncias, mas na presença do Senhor. Agora vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 8 ao 34. Nos diz assim: Eu lhes digo a verdade, quem me reconhecer aqui diante das pessoas, o Filho do Homem, o reconhecerá na presença dos anjos de Deus. Mas quem me negar aqui será negado diante dos anjos de Deus. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem julgados nas sinagogas e diante dos governos e das autoridades, não se preocupem com o modo como se defenderão, nem o que dirão, pois o Espírito Santo, naquele momento, lhes dará as palavras certas. Então alguém da multidão gritou: Mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. Jesus respondeu: Amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Em seguida disse: Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo: o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse: já sei. Vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá esta noite. Então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Então, voltando-se para os seus discípulos, Jesus disse: por isso eu lhe digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, ou com o corpo, se terão o suficiente para vestir. Pois a vida é mais que comida, e o corpo é mais que roupa. Observe os corvos, eles não plantam, nem colhem, nem guardam comida em celeiros, pois Deus os alimenta, e vocês valem muito mais que qualquer pássaro. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, poderá acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E se não puder fazer uma coisa tão pequena, de que adianta se preocupar com as maiores? Observem como crescem os lírios, não trabalham nem fazem suas roupas, e no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Não se inquietem com o que devem comer e o que devem beber. Não se preocupem com essas coisas. Elas ocupam os pensamentos dos pagãos de todo mundo. Mas seu pai já sabe do que vocês precisam. Busquem acima de tudo o reino de Deus e todas essas coisas lhes serão dadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu pai tem grandes alegrias em lhes dar o reino. Vendam seus bens e deem aos necessitados. Com isso, ajuntarão tesouro no céu, e as bolsas nos céus não se desgastam, nem se desfazem. Seu tesouro estará seguro, e nenhum ladrão o roubará, e nenhuma traça o destruirá. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Neste trecho, vemos Jesus ensinando profundos ensinamentos sobre fé, coragem e confiança em Deus. Ele ensina que Jesus também alerta sobre o perigo da avareza e da confiança excessiva nas riquezas.
Depois disso, ele traz uma mensagem que conforta o coração. Não andem ansiosos pela vida. Jesus lembra que Deus cuida das aves do céu e veste os lírios do campo com beleza. Se Deus cuida da criação, quanto mais cuidará de seus filhos. Muitas das vezes vivemos preocupados com o futuro, com as contas, com os problemas e desafios, mas Jesus nos chama a confiar em Deus e a buscar primeiro o reino de Deus. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele cuida do restante. Salmos 78:32. Ainda assim, continuaram a pecar e não confiaram em Deus, apesar de suas maravilhas. Por isso, reduziu a vida deles a um sopro e fez seus dias terminarem em terror. Quando Deus começou a matá-los, finalmente o buscaram, arrependeram-se e levaram Deus a sério. Então lembraram que Deus era sua rocha, que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Contudo, foi só da boca para fora. Mentiram para ele com os lábios, pois o coração não era leal a Deus, não foram fiéis à sua aliança. No entanto, ele foi misericordioso, perdoou os seus pecados e não os destruiu. Muitas vezes conteve sua ira e não se enfureceu contra eles, pois se lembrou de que eram simples mortais. Passam como o vento que não volta mais. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e entristeceram naquela terra desolada. Repetidamente puseram Deus à prova e provocaram o Santo de Israel. Não se recordaram do seu poder, nem do dia em que ele os resgatou de seus inimigos. Não se lembraram dos sinais que ele fizera no Egito, das maravilhas que realizara nas planícies de Zoar. Ele transformou os rios em sangue para que ninguém bebesse de suas águas. Enviou enxames de moscas para devorá-los e rãs para destruí-los. Entregou suas plantações às lagartas e suas colheitas aos gafanhotos. Destruiu as videiras com granizo e as figueiras com geadas. Entregou seu gado à chuva de pedra e o seu rebanho aos raios. Lançou sobre eles sua ira ardente, sua fúria, indignação e hostilidade. Enviou contra eles muitos anjos destruidores. Voltou sua ira contra eles, não lhes pagou a vida, não lhes poupou a vida, mas o devastou com a peste. Matou todos os filhos mais velhos do Egito, a flor da juventude da terra de Cã, mas conduziu seu povo como um rebanho de ovelhas e os guiou em segurança pelo deserto. Manteve-os a salvo e não tiveram medo. O mar cobriu seus inimigos, levou o povo até a fronteira de sua terra santa, a região montanhosa que para eles conquistou. Diante deles expulsou as nações e repartiu entre eles as heranças, estabeleceu as tribos de Israel em seus lugares. Neste trecho de Salmo 78, o salmista continua relembrando a história de Israel. Mesmo depois de ver tantos milagres e sinais, o povo ainda pecava e se afastava de Deus. Mas mesmo assim vemos a incrível misericórdia de Deus. Deus continuou guiando o povo, perdoando e conduzindo a história com paciência e amor. Esse texto mostra algo poderoso. A fidelidade de Deus é maior que as nossas falhas. Mesmo quando erramos, Deus continua nos chamando para voltar a seguir os seus caminhos. Vamos meditar em Provérbios 12, 21, 23. Nenhum mal vem sobre o justo, mas os perversos enfrentam todo tipo de dificuldade. Os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas os que dizem a verdade lhe trazem alegria. O sábio não se gaba de seu conhecimento, mas os tolos mostram a todos sua insensatez. Estes provérbios nos ensinam sobre a proteção de Deus, sobre os justos e sobre a importância da sabedoria. A palavra mostra que quem anda com integridade encontra a proteção do Senhor. Também aprendemos que o sábio não precisa de se exibir com conhecimento, mas age com prudência e humildade. A verdadeira sabedoria não está em falar muito, mas em viver de forma correta diante de Deus. Quem caminha com prudência e integridade experimenta a paz e o cuidado do Senhor. A palavra de Deus hoje nos ensina verdades importantes para a nossa vida. Deus nunca abandona aqueles que caminham com Ele.
Precisamos confiar mais em Deus e viver menos ansiosos. A misericórdia de Deus é maior do que as nossas falhas. A sabedoria está em viver com prudência e integridade. Que hoje possamos confiar no cuidado de Deus e caminhar com fé, sabendo que Ele está conosco todos os momentos. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo devocional Lendo a Bíblia com Deus. Deus abençoe.